Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre 5 sinais espirituais que te avisam de algo ruim, né? E basicamente, aqui na Alquimia da Mente, se você não conhece ainda, mas basicamente o nosso conceito da espiritualidade tem a ver com o verdadeiro conceito das antigas civilizações, que tem a ver com respiração. A palavra latina de espiritualidade vem de espíritos, que tem a ver com espírito, mas tem a ver com inspirare, respiração, que veio lá dos Vedas em Atman, que é o sopro de vida. Isso é espiritualidade, não tem a ver com religião, culto ou doutrina, e cada um, na verdade, expressa isso de diversas maneiras. Por exemplo, a meditação, ou mesmo você se conectar, né, independente com o que você chama, Deus, Buda, Krishna lá, grande arquiteto do mundo, Criador, Javé, Jeová, da forma que você chamar, mas basicamente cada um tem um conceito, e quando a gente fala sobre isso, a gente mais parte da linha, né, do todo, basicamente, do campo quântico, do universo, né, de tudo que existe. Bacana? E quando a gente fala sobre isso, tem alguns sinais espirituais que acontecem com você e todos os dias você sente alguma coisa. É uma intuição, né? A gente fala muito sobre, por exemplo, a ciência do coração, né? Como a embaixadores do Instituto HeartMath dos Estados Unidos, a gente fala muito sobre isso. Existe a neurociência do coração, não apenas do cérebro, do coração, até do sistema digestivo. O seu corpo fala, a sua mente fala, o seu espírito fala. E esses sinais são extremamente importantes. Eu vou falar agora do primeiro sinal que te avisa de algo ruim. E qual que é esse sinal? Você começa a ter pensamentos repetitivos sobre uma situação. Não é verdade? Você começa a pensar sobre aquilo, às vezes até mesmo sobre alguma pessoa, né? Começa a ter esse conceito da repetição. E você não sabe por quê. Caramba, por que eu tô pensando sobre isso? Será que eu tô estressada com ele ou ela? Será que na verdade vai dar errado essa situação? Você começa a pensar usando o seu referencial atual, ou seja, não é um referencial muito bom, né? Porque às vezes as suas experiências, elas te levaram a acreditar que na verdade quando você pensa demais, isso é algo ruim. As pessoas não são treinadas, por exemplo, a exercer uma disciplina em relação ao cérebro. Elas acham que tudo que elas pensam é real. Né? E se elas pensam isso, imagina em relação à realidade, né? Porque, tal como Leibniz postulou no século XVIII, a percepção não é a realidade. Muitas vezes o que você acha sobre uma pessoa, uma situação, não tem nada a ver com aquela pessoa. Não aconteceu isso já com você? Você começou a julgar a pessoa, começou a pensar é, 300 coisas sobre uma situação e quando você chegou lá viu que não era nada disso. É o que nós costumamos usar, né, uma expressão ditado popular, é que você começa a exagerar, você começa a colocar, fazer uma tempestade em copo d'água. Muitas vezes isso está blindando, por exemplo, a forma que você está querendo exercer a sua espiritualidade. Então, muito cuidado em relação a isso. Só porque você está pensando repetitivo, isso não significa que que é algo que vai acontecer ruim, mas pode ser que sim. Mas basicamente você tem que analisar os fatos, né? A espiritualidade te ajuda no sentido, eu não estou falando aqui de mediunidade, não, de espírito, não, estou falando que no conceito de o seu eu superior, que é você também, te falando o que você tem que fazer. No campo quântico falando, olha, você está sentindo alguma coisa, talvez está pegando geometria sagrada, alguma coisa não está certa, não está milimetricamente afirmado, talvez você tenha dúvidas sobre isso, trabalho, riqueza, dinheiro, relacionamento, saúde, alguma situação. Então vai lá, tire as suas próprias conclusões, mas não fique apenas pensando, né, focando nos seus pensamentos. Você tem que ter uma atitude mais coerente, muito mais assertiva em relação ao que está acontecendo. Não adianta você fantasiar. E às vezes você se pega muito fantasiando, e aí, no caso, ao invés de usar essa espiritualidade para você analisar de verdade o que você precisava, você começa a patinar. E muitas vezes patinar é o efeito dominó quântico, que a gente ensina muito aqui na Alquimia da Mente. Sua vida está do mesmo jeito, passam anos, você não está conseguindo chegar nos resultados profissionais que você deseja, ou mesmo pessoais, emocionais, mentais, e basicamente sua vida só está andando em círculo. Né? Faz sentido para você? Tá bom? Segundo sinal que, na verdade, te avisa de algo ruim, você vai começar a sentir, né? E aí aqui tem a ver com a emoção, e a emoção é uma memória do passado. E esse sentir você vai ver que na verdade tem muito a ver com você, né? E até em termos de consciência, nós pensamos em relação à humanidade. Nesse instante que eu estou gravando esse vídeo, e esse vídeo ele é atemporal, ou seja, serve para 1 bilhão de anos atrás, que nós chamamos de passado, ou mesmo 1 bilhão de anos para frente, futuro. Independente do ano, ou mesmo realidade que nós estejamos, dimensões que nós estejamos, esse vídeo vai valer. Por quê? Em relação às nossas emoções, a humanidade ela foca muito nas emoções. É o que nós chamamos na Grécia, né, por exemplo, de mitos. A mente mitos. O que é a mente mitos? É a mente mitológica, fantasiosa, que basicamente foca no sistema límbico, quando nós pensamos na parte cerebral, e logicamente na parte do subconsciente, que tem a ver com o cerebelo e a medula espinhal. Ou seja, nós fantasiamos, nós vamos para instinto de sobrevivência. Por isso você vê pessoas
gostando de novela, ou mesmo documentários que tem a ver com isso, violência, ou mesmo tragédia. Por que tanta gente vê tragédia? Você não parou para se pensar sobre isso? Porque tem um instinto de sobrevivência. Por que na verdade as pessoas, elas, em determinadas culturas, elas celebram a morte e outras pessoas acham que é a pior coisa do mundo? Tem também com isso. Cada emoção, na verdade, tem um motivo. Tem motivo para acontecer. Cada cultura tem motivo para acontecer. Cada religião tem motivo para acontecer. Mas será que, na verdade, não tem uma outra forma que eu possa interpretar isso ou usar para mim a meu favor? E aí que tá. As suas emoções, às vezes, está só focada no mitos e não está focada no logos. O que é a mente logos? É a racionalidade. Cognição. Você vai usar o quê? O seu neocórtex. Você vai pensar sobre aquilo que você está sentindo. Aqui no pré-frontal, que tem a ver com aqui na sua testa, né, basicamente a região, você vai começar o quê? A tomar melhores decisões, analisar em relação ao que você está passando. Será que na verdade está fazendo sentido ou mesmo eu estou exagerando de novo? E muitas vezes acontece esse exagero. E como acontece esse exagero, você começa a fantasiar, você começa a viver no mundo de Nárnia, que a gente gosta de falar, né? E as coisas começam a não sair do jeito que você gostaria. Não está acontecendo isso com você? Porque você está basicamente usando essas emoções do modo errado. E a espiritualidade já estava falando isso para você pensar sobre isso. Terceiro aspecto que o sinal espiritual te avisa de algo ruim, basicamente é a sua falta de resultados. E nós somos movidos a resultados. Se você não tem resultado, pode ser financeiro, pode ser emocional, pode ser de saúde, pode ser em relação a relacionamento, né? Por que não? Se você não tem resultados, por exemplo, as coisas não estão crescendo, você está morrendo. A gente gosta de falar muito sobre isso, que é uma metáfora. Imagina uma árvore, né? É mais fácil de você entender. Se a árvore não está crescendo, o que acontece com ela? Ela morre. Né? É natural o crescimento. E aí, nesse caso, a espiritualidade já está falando, olha, não está crescendo, não vai por aí, você já viu que na verdade dá errado, e aí você insiste através do seu ego, né, que aí não vou falar de aspectos da psicologia, mas tem a ver com a parte egocêntrica, só pensar sobre você, você achar que é o centro das atenções, que o universo gira no seu próprio umbigo, o que acontece? Começa a insistir. Você começa, na verdade, a cometer vários erros, e você já sabe do que eu estou falando. Você pode ser uma pessoa assim. Você aponta o dedo para todo mundo, dizendo a pessoa mais espiritualizada do mundo, mas você é a pessoa mais hipócrita e medíocre em relação a resultados. Você fica, às vezes, fantasiando, mostrando para as pessoas que sua vida está legal, mas não está legal. Você fica falando para as pessoas que têm essa quantidade de dinheiro, mas você não tem. Né? Você não corresponde à imagem que está nas redes sociais. E você gosta mais de mostrar a imagem do que você ficar quieta, muitas vezes, ou quieto, e ficar fazendo o que você precisa fazer para você. Você gosta de aparecer. Muito cuidado. Porque é nesses instantes que, na verdade, você reconhece, peraí, eu acho que eu estou fazendo tudo errado. E aí que você começa a ver que esses sinais fazem muito sentido, tá bom? Quarto aspecto, né, que te avisa, no sinal espiritual que te avisa de algo ruim, tem a ver com os seus relacionamentos, né, o seu redor. Então você começa a ver, peraí, caramba, eu tô atraindo muita gente negativa. Eu tô começando, na verdade, a andar com pessoas que, na verdade, não têm a mesma vibe que eu. Peraí, né? Se você tá prestando atenção nisso, você já tá entendendo o que eu tô falando. Mas pode ser o seu caso, e isso tem a ver até com seus relacionamentos amorosos. Ou seja, você vai começar a interpretar, caramba, por que eu traí essa pessoa? Muitas vezes não é a pessoa que você gostaria, mas é aquela coisa da carência, sabe? Carência, às vezes sexual, né? Que basicamente você está com aquela pessoa só porque estava carente naquele instante e basicamente está com ela e não sabe como terminar, não sabe como continuar e basicamente fica nesse vai e volta que nós chamamos de efeito sanfona quântico aqui dentro da alquimia da mente e basicamente as coisas não estão fluindo e não vão fluir. Porque você está reverberando isso. As suas ondas eletromagnéticas estão atraindo esse tipo de situação, que basicamente é uma situação caótica. Então, começa a repensar sobre isso. Até mesmo na família, colega de trabalho, você vai perceber, peraí, essa pessoa não tem nada a ver comigo, Diego. Né? Você deve estar dando risada agora, mas para de dar risada, você vai ter que resolver isso aí, precisa consertar isso aí. Porque para você se alinhar, você precisa tomar decisões. Muitas vezes, na verdade, você vai ter que se afastar. Na verdade, você vai ter que deixar ir. Na verdade, você vai ter que, às vezes, assumir uma posição de liderança qual você não quer assumir. Você quer que outra pessoa resolva. Você procrastina, você empurra com a barriga. Você foi treinado para isso em relação aos seus anos de vida. E agora tá nesse momento, por isso você chegou nesse vídeo, nesse podcast, para você tomar essa decisão hoje. Não espera não. Depois desse podcast, depois desse vídeo, toma essa decisão que você vai ficar muito mais feliz com você e mais realizada, tá bom? E o quinto sinal espiritual que te avisa de algo ruim
é principalmente um sinal físico. E aqui, no caso, eu quero falar para você, depende de pessoa para pessoa. No meu caso, por exemplo, o sinal físico em relação à minha rotina, em relação à minha existência, aconteceu em 2013, né? Tem até um vídeo, um podcast que eu falo sobre isso, que basicamente eu quase morri, né? E basicamente aquilo delineou minha vida dali para frente. Eu comecei a dar mais valor para a vida e principalmente a exercer esse papel tal como eu exerço hoje, e basicamente conhecer, estudar e cada vez mais. Hoje nós temos mais de 15 anos de experiência mundo afora, né? Nós temos conteúdos em português, inglês e espanhol, alcançamos mais de 200 mil pessoas, nós temos cursos, treinamentos e mentorias em 3 línguas diferentes, língua portuguesa, inglês e espanhol. Por quê? Basicamente teve um start. E aí, esse sinal físico e muitas vezes o sinal espiritual que te avisa de algo ruim. Para mim, avisou de algo ruim, quase eu podia ter morrido, mas não morri. E nesse mesmo instante eu quero te avisar, também tem sinais que estão acontecendo. Às vezes o que acontece, por exemplo, é uma doença, né, que é física, você vai sentir. Pode ser, por exemplo, às vezes o que já aconteceu até com amigas, amigos meus, um acidente de trânsito, né, um capotamento de carro, ou mesmo bateram no carro da pessoa, a pessoa ficou internada, por muito tempo, ou mesmo morre alguém na família, né, ou mesmo alguém que você amava muito. E aí o que acontece? Esses sinais você vai sentir, mas aí cada pessoa vai ter um sinal diferente. E aqui eu não quero exagerar, às vezes para algumas pessoas vai ser algo muito simples. Né? Às vezes, Diego, eu tive um exemplo, tá? Eu tive uma diarreia e aí alguma coisa, entendi que na verdade eu precisava limpar aquilo que eu estava fazendo. Basicamente, às vezes é isso. Tá? Depende de pessoa para pessoa. Isso aqui é só um exemplo, tá? É um exemplo que eu queria agora. Mas basicamente, valorize os seus momentos e valorize o que está se passando. Não vão passar uns sinais, eles não vão acontecer, eles já estão acontecendo. Se você não dá valor ao seu momento presente ou agora, das coisas que já estão acontecendo, novamente vai ter outro sinal espiritual que vai te avisar de algo ruim e logicamente que vai cada vez mais, como a gente pode dizer, vai se somar e pode ser uma coisa que você não goste muito. Por isso que eu te falo, use a espiritualidade a seu favor, né? A quântica a seu favor, a alquimia da mente a seu favor, a neurociência a seu favor, ao invés de lutar contra isso. Se você quer aprender como fazer isso de uma forma profissional, clica aqui no primeiro link da descrição até para te ajudar. Eu digo profissional para você saber como fazer isso de uma melhor forma, tá bom? Basicamente, clica no primeiro link da descrição aqui no podcast, no vídeo, onde você estiver, que você vai ter mais informações desse treinamento para te ajudar nesse processo espiritual em relação ao seu próprio crescimento e entender esses sinais que estão ao seu redor, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts. Um abraço.